And we are going to go over to Hawthorne now to take us through these next minutes. Jesse? Section, switch into measured. We did hear that call out that they are arming the launch escape system, so very exciting. SpaceX has designed Crew Dragon and Falcon 9 to be the safest launch system ever flown. So we brought back Nick Picone, SpaceX's Nick Picone, to talk more about this again. Thanks for coming back and joining us today, Nick. Hey, Jesse. Happy to be here. Still monitoring the launch here with our recovery and ground operations teams. Não faço a menor ideia se estou ao vivo ou não. Se alguém puder me falar aí. Test earlier this year and now works on the Starlink team. Nick, on Wednesday you talked about the launch escape system. Could you just give us a brief summary today for those that are joining today? Sure. So the launch escape system again is our ultimate safety feature to keep Bob and Doug safe in the event of a major Falcon anomaly on the pad. The system is designed to automatically fire if either vehicle detects a dangerous condition developing. If that happens, Dragon will use its 8 Super Draco engines to push the capsule off and away to a safe distance. Tudo certo? Mas tá funcionando, cara. Absolutely critical. It's what keeps the crew safe, and we're now active and armed on the pad with it protecting the crew. Vamos ver o seguinte, então. Testar mais uma coisa aqui. Olha que lindo, cara. Apareceu meu nome ali embaixo. Correct. So for most of our failure modes, the successful end state is Dragon deploying parachutes, splashing down safely in the ocean. But since a launch escape can happen while the vehicle is on the pad or anywhere in flight up through orbit, beleza, se tá ao vivo, tá ao vivo. Vou, se parar algum som, algum áudio aí, vocês estão... Aliás, me comenta aí para me saber. Estão ouvindo o meu áudio e também o áudio do vídeo? Transmissão da SpaceX? E aí, peixe? And you mentioned that the launch escape system will keep them safe all the way up to orbit. What other options are there after Dragon is in orbit? Sure. So if for any reason we're unable to dock to the International Space Station, we have several pre-planned return trajectories, which will bring the capsule down to a splashdown point close to shore, where NASA and SpaceX recovery forces will be waiting to recover them. It'll look like an otherwise totally normal recovery operation. Vou entrar no YouTube aqui para ver. Sim, os dois. Pedro Botalha respondeu, valeu, Pedro me salvou. Cara, como é a primeira vez que eu estou fazendo uma live aqui, eu não faço a menor ideia, mas pelo visto está tudo funcionando. Vamos ver esse lançamento histórico. Então, tomara que dê tudo certo, porque se o tempo ajudar, a princípio a última atualização dizia que o tempo estava meio ruim, né? A probabilidade de lançamento não estava tão alta assim, mas os astronautas já estão dentro da cápsula ali, ó, estão vendo? The vehicle, in almost any scenario, it sounds like the vehicle will land into the ocean, and it may look like a gentle landing into the ocean, but it's a pretty dynamic event happening. And you mentioned there are teams that are ready to go and rescue the vehicle and the astronauts on board. How do you prepare for something like that, especially with so many different scenarios that could happen? Beleza. Cara, essa cápsula Crew Dragon é demais, cara. Parece só as telas azuis ali, lindas, maravilhosas. Futuro. The system, though, that we took that experience, we built up a new crew recovery ship to identify. Falou, não vou mais olhar aqui para o YouTube, vou ficar só focado na transmissão aqui. Faltam 37 minutos para o lançamento. Não sei se vocês já viram algum lançamento de foguete, e né, ainda mais da SpaceX, porque o mais incrível para mim é não o lançamento em si. Claro, toda a engenharia da construção do foguete ali e tal, é tudo maravilhoso. E aí tem o lançamento, ok. Mas o mais incrível para mim da SpaceX é o retorno do foguete. O foguete, ele volta e pousa a base novamente ali numa plataforma de pouso. E isso, o poder computacional envolvido nisso é assim,
absurdo para controlar o foguete, para ele... Não é um avião, né? Cara, é demais. Para mim é a parte mais emocionante e a mais difícil, eu acho, do lançamento. Thank you, Nick, for joining us again, for walking us through all of those details. O Gabriel ali disse que a NASA mandou uma mensagem para ele, direto para ele, disse que o tempo tá bom, então tá ótimo. So we're going to send it over to KSC, to Lauren. Thank you, Jesse. So as you just heard, fueling is about to begin at T-minus 35 minutes. We are about 50 seconds away from that. And so we're getting really, really close to the first launch of astronauts into orbit from American soil since 2011. The launch escape system, outra coisa interessante. Quando o foguete estiver voltando a pousar, assim que ele aciona o motor principal ali, tem uma coisa chamada boom sônico, que é o estrondo que a gente escuta, né? E que, cara, no vídeo não dá pra gente ter uma percepção do que é esse boom sônico, só tu estando lá a hora para ouvir. Mas é um estrondo assim, ó, maravilhoso. Tem um canal aqui no YouTube que consegue te dar uma percepção de como seria se tu estivesse lá ao vivo, que é o canal Smarter Everyday. Na verdade, é um subcanal do Smarter Everyday, que é, se não me engano, é binaural audio, uma coisa assim, onde ele vai até os locais, ele coloca um microfone 3D especial lá e tal, que simula o fato de tu ter, né, um ouvido em cada lado aqui, a ter essa diferença que o teu cérebro consegue captar a diferença quando tu capta um som vindo de um lado, que ele chega antes num ouvido e depois no outro, uma diferença de milissegundos ali. Então é um som 3D, entre aspas, que só esse canal eu vi até agora captando e publicando, e, cara, é demais. Depois eu vou colocar o link na descrição aqui do canal do cara. And those are bigger engines with a high flow propellant system, and those are what lift Dragon off of Falcon 9 in the unlikely event of emergency that requires us to get Tobias, deixa eu ver se eu consigo botar aqui o comentário do Tobias. O Tobias comentou assim, ó, ele volta mais ou menos quanto tempo depois do lançamento? Tobias, mais ou menos uns 7 minutos depois. Acontece o lançamento, o foguete sobe, a cápsula Crew Dragon, ela é desacoplada lá em cima, quando ele já está no espaço, e o foguete começa a retornar. Mais ou menos uns 7 minutos depois, ele toca o chão de novo. Então, a gente vai ver o lançamento, 7 minutos depois, a gente vai ver o foguete retornando. Tomara que dê tudo certo. Ó, o Pablo colocou ali, ó, foguete tem marcha ré? Cara, esse aqui tem. For little baby Dragon here. Thanks, Lauren, and thanks for walking us through that, because I think it's really important that people understand that critical safety capability, and that's the whole point. When we hear that launch escape system is armed, what that means is that in an instant they can separate from Falcon 9, shoot up into the air, and they can splash down safely in the Atlantic Ocean under Dragon's parachutes, and it was designed to do that. So now that fueling is underway, it's been going on for about 2 minutes now, so they have that safety capability ready to go on standby in an instant if they need it. And so we want to go over to Hawthorne now for an operational update. Tô testando as coisinhas embaixo do vídeo ali. Vamos ver se ficou mais legal assim. O Bora perguntou, foguete tem buzina? Cara, acho que não. We're T-minus 32 minutes, counting down these final minutes. Menos 32 minutos, meia horinha para o lançamento. For an on-time launch. Falcon 9 did begin propellant load at T-minus 35 minutes at planned. Pô, vocês pegaram a Coca-Cola de vocês, o suco de uva, o mate, o suco de bananas silvestres da Guatemala? The oxidizer is densified liquid oxygen, also called LOX.
densified means it is kept much colder than typical for launch vehicles. Efeitos hollywoodianos, tu viu, cara? Olha aí, ó. Aparece aí o teu comentário com a tua foto e tudo. Now, with the fuel and oxidizer on hand, we need an ignition source to complete that fire triangle, as we call it. For this, Falcon 9 uses a fluid called T-tub. It ignites in the presence of oxygen and gives off a green-colored flame. Now, it's hard to see on the first stage ignition due to the water that'll be spraying on the pad, but you might just see the green flare as the second stage engine ignites following stage separation. Ah, olha só que bacana. Coisa legal também que a gente vai poder observar no lançamento é que, conforme o foguete vai subindo, a chama do motor principal ela vai se expandindo. Alguém consegue me explicar o porquê nos comentários aí? A chama vai expandindo. The second stage, which is the top 1/3 between the Dragon and the black cylinder, that's the white second stage, that is being loaded with fuel right now. That's about 8% loaded at this moment. Cara, liquid oxygen loading is going to begin on second stage tudo bom? in -16 minutes 30 seconds. Liquid oxygen loading will continue on both stages all the way down to the last few minutes of the count. We're also loading helium into pressure vessels on the stages. That's used to pressurize tanks in flight as the propellant is pulled out by the strong Merlin turbopumps. On board the Dragon spacecraft, astronauts are monitoring systems while the propellant is loaded into Falcon 9. While we mentioned we had trained them with sounds that we had recorded on board. They've been through most of the propellant load, and they are now experiencing those sounds and vibrations. Stage 1, cryo helium load started. Report no problems. They are go to support launch. Weather, the last of the red conditions cleared up about 15 minutes ago. Ó, Tobias deu uma resposta ali, ó. Por que a chama se expande quando o foguete está subindo? Chega um momento em que a chama vai se expandindo. Aí ele disse, porque tem menos oxigênio. Parte da resposta é porque a atmosfera vai ficando mais rarefeita, né? A pressão atmosférica vai diminuindo. E como a pressão atmosférica, que é o que está empurrando a chama ali, né? Ela vai diminuindo, a chama ela tem mais liberdade para se expandir. Isso aí, Tobias, a resposta estava no caminho certo. Isso aí. Não é só tem menos, né? Todos os gases da atmosfera estão ficando mais rarefeitos. Sandra Coelho respondeu assim, ó, segundo o meu professor do curso, isso acontece porque tem menos oxigênio. Aí eu tô com uma dúvida aqui, ó. Sandra Coelho, é a minha irmã que está aqui comentando? Pode ser outra Sandra Coelho, não sei, né? E se for minha irmã, obrigado por estar assistindo, saudade, e que curso? We will watch Falcon 9 and Dragon make their ascent until the Falcon 9 first and second stage separates and sends Dragon on its way to the space station. And at this point, mission operators will prepare Dragon for on-orbit operations, where the vehicle will execute a series of burns that gradually raise its orbit to align more closely with the space station, as you can see in this animation. And just after putting Dragon into the same orbital plane as the station, teams will get ready for Dragon's approach and docking maneuvers. The next Dragon will make its approach and actually dock with the space station. And this is a very different process from what we've seen with Dragon cargo deliveries in the past, which use a process called berthing. Berthing requires a spacecraft to approach the station and then stop so a crew member can maneuver the station's robotic arm to capture the spacecraft. Docking on this version of Dragon can be done autonomously with no crew on board the station. It's typically a faster process, both when arriving and leaving, but it does still require pinpoint accuracy to approach safely. Once captured, a spacecraft then gets attached to a common berthing mechanism, the same type of port that we use to connect each of the modules on the station together. It's a little bit slower of a process, but the hatches are significantly larger than the docking port. Diogo de Bastiani, vamos botar aqui o que ele perguntou. Como é medida a velocidade do foguete? Caramba! Hélio, excelente pergunta. Deixa eu pensar aqui como é medida a velocidade no foguete. Acredito eu que pelo fato de a gente estar... eu não sei, estou especulando porque eu realmente não sei aqui, tá? Eu sei como é medida a velocidade de um avião, por exemplo. Mas de um foguete...
or Acho splash que por them. ele estar totalmente conectado com um sistema, né, com uma central lá e tal, que está a todo momento filmando o lançamento e tal, filmando o lançamento e tal, eles podem, de maneira indireta, conseguir a velocidade de várias maneiras, né? Por exemplo, simplesmente filmando o foguete, sabendo a distância que ele já percorreu e em quanto tempo ele fez isso, consegue tirar uma medida da velocidade. Mas eu estou especulando, mas é uma boa ideia. Vou pesquisar aqui rapidinho e já respondo. So we are 26 minutes away from launch. Fueling of Falcon 9 is continuing. Let's check in one more time down with the team at Kennedy. Murray? All right, thanks, Dan. We are so pumped right now because things have cleared up and it looks like we might actually do this today. If you're just joining us, we are now 25 minutes, 46 seconds and counting from the Pode first ser que a launch gente vai ter astronauts todas from essas the informações de International Space velocidade, Station altura e tal, from US instantaneamente na soil tela in aqui quando 9 começar o years. lançamento. This will mark the beginning of a new era where more people will be able to fly to space than ever before. And we want to share with you the results of a poll we asked a little earlier. If you could go to the moon, now it's not where the astronauts are going today, they're going to the space station, but if you could go to the moon, would you rather visit the South Pole where no one has been before or the Apollo 11 landing site? And it was a pretty even split. We had 46% of you say you would go to the moon's South Pole, and 54% of you would go to the Apollo 11 landing site. I kind of side with the Apollo 11 landing site because I'm a history buff and I want to see where Neil Armstrong and Buzz Aldrin set foot. So I don't know. What do you guys think? Lauren, which place would you go? I'm with you on that one. And I would love to go see that flag there and those footsteps, those footprints there. Still be there, right? There's no wind It up should there. still be there. Leland, how about you? I think I'm with both of you because it's just like, the meatball, the classic. Yeah. Going to the classic spot. And that's where all of it started. That's where all that inspiration came, even though I was an antenna engineer, not seeing it. But besides that, that's history. And hopefully maybe it wouldn't have to be one or the other. That's true. Exactly. Yeah. I mean, yeah, we're going to learn more from going where we've never been before. Exactly. And so we need to go to the South Pole too. And we are thrilled to see all of you following along online. Thank you for answering our poll. And we're going to go over to Tahira, who's been monitoring all the action with less than 25 minutes to go. Tahira, I'm sure things are heating up online. Ó, que interessante, ó. Como é medida a velocidade do foguete? Como é medida a velocidade de uma nave espacial que está lá no espaço, né? Voando, por exemplo. A gente pode usar os sinais de rádio que essa nave utiliza para se comunicar com a Terra, segundo o que eu li aqui rapidinho, tá? A gente pode usar o efeito Doppler para isso, que é medir o quanto essa onda de rádio está deslocada, o espectro, ou tem uma segunda maneira, que é um pouco menos precisa, segunda maneira é medir o delay. Medindo o delay dessa onda de rádio em relação a um dia. Medindo o delay no outro dia, essa diferença nos dá o quão longe a nave está, ou seja, a distância que ela andou, e aí a gente consegue calcular em quanto tempo ela fez isso, né? E a gente consegue calcular a velocidade dessa maneira indireta. Então, pelo visto, meu palpite estava mais ou menos certo mesmo, de maneira indireta. E a maneira mais fácil é calcular por vídeo, filmando o lançamento. A cada momento tu tem lá uma medida de distância e de tempo, tu calcula a velocidade. Excelente pergunta do Diogo De Bastiani. At least for right now, I don't want to jinx it. I'm afraid to even say it out loud, but it looks better today. Yeah, and it feels like I'm feeling it a lot more than I did on Wednesday. Right. And, speaking of Bob and Doug and them being really calm and cool and collected, having had the opportunity to be in meetings with them and to watch them train, I have to say, and to all of my friends who work with them every single day, the feedback is always just what great people they are, Right. and just how not just bright and sharp they are, but just good people. Right. And around the office, we often refer to them as the dads. The dads? What They're is the that? dads. They're dads. They are dads, Okay. and we've met their families. And when you 21 minutos de lançamento. Aparentemente, me parece aqui pela imagem que o tempo está bem limpo. They're not a customer. They're our team. They're not a payload. They're our team. They're our family. And so we're just so excited to see the dads up there today. Yeah. Go dads. Yeah.
All right, we're going to go send it over to Gary for an update from Houston. Gary? Hey, Marie, the space station team here is focused. All eyes are on the system checks that are happening across the board, and we're listening in as we close in on launch. And I can tell you that things are looking very good. Chris Cassidy will be watching from the International Space Station, right now flying over the Pacific Ocean. It's heading to cross right over the launch pad. We might even get some good views from the station. We'll be capturing those. We'll have the launch view and the big screen up front, and everyone's excited to see our 2 crew members on their way to the International Space Station. But before we get to it, I just want to pass on. Paulo perguntou, cadê o gato, professor? Acabei de olhar que ele está nesse momento dormindo em cima da cama. It's exciting to be doing something wholly new and history-making with station operations, and we can't wait to see our team members Bob and Doug in low Earth orbit and heading to the International Space Station. That's it from us here in Mission Control Houston. I'll send it back over to the team in Hawthorne for the latest happening there. John. T-minus 20 minutes, 30 seconds. We're continuing to count down. Everything is still. Vou pegar algumas informações legais aqui do site da NASA. Deixa eu dar uma olhadinha. 22 minutes, 45 seconds after the hour. Stage Right 2 now on the RP1 right-hand mode is complete. side, you can see a large white cloud coming off of the strongback. That is normal. As we get ready to load the second stage with liquid oxygen, we have to chill in the plumbing lines going up that strongback. Ó, essa fumaça que está saindo ali é completamente normal, viu? Não tem nada de anormal acontecendo. So that tells us that things are actually on schedule. Se não me engano, eles têm que resfriar ali os canos e tal, então eles estão liberando um pouco de nitrogênio líquido para resfriar. Isso é fumaça. First stage fuel load is continuing, and right now that's a little more than that's about 60% of the way full. So things are looking good. Second stage is getting ready to begin the liquid oxygen loading. After they finish chilling in the lines that you see on the monitor, they'll begin the load at T-minus 16 minutes and 30 seconds. The range right now is go, ready to support. Weather continues to be go. As we inch our way closer, we're keeping our fingers crossed. We're waiting to hear if anybody calls out an issue, but for the moment, as you can see on the screen, it looks good. Tá que tá narrando ali, disse da transmissão, falou agora aqui, né? Então, mantendo os dedos cruzados para tudo dar certo, mas parece que tá tudo realmente se caminhando para dar certo. O tempo tá bom. Ó, os astronautas estão dentro dessa capsulazinha que tá aparecendo agora aí, bem na pontinha do foguete, lá em cima. Tem 2 astronautas que estão indo para a Estação Espacial Internacional, mas, se não me engano, nessa cápsula Crew Dragon cabem 4 astronautas ao mesmo tempo. We've already heard the crew give their go, close their visors, and get ready for launch. For Dragon, it'll enter terminal count at T-minus 5 minutes. When it transitions to internal power, we'll hear continued callouts on the countdown net as we get close to 0 and to liftoff. But right now, at T-minus 18 minutes, 15 seconds, everything continues to be go for an on-time launch. So, Dan, Jesse, things are looking pretty good. How are they doing over at your stand? Things are great from about 15 feet away from you, John. And honestly, things are looking. O nome dos 2 astronautas que estão dentro da Crew Dragon ali é o Doug Hurley e o Bob Benken. So we're continuing to count down. We are under 18 minutes away from liftoff. Again, it's an instantaneous liftoff. Só lembrando, esse é o primeiro lançamento feito de solo americano. Os astronautas americanos vão para a Estação Espacial Internacional, realizados por uma empresa privada, ou seja, não é os astronautas são da NASA, mas o foguete é de uma empresa privada, a SpaceX, do Elon Musk, bilionário. So we'll see the first stage fly until we hear MECO, or main engine cut off, about 2.5 minutes into flight. Vocês que estão assistindo aí já ouviram falar da Starlink? Ou já viram a Starlink no céu? Uma constelação de satélites, uma não, né? Várias constelações de satélites que foram lançadas exatamente por esse foguete aí da imagem, o Falcon 9. O projeto do Elon Musk, levar a internet de alta qualidade, uma alta velocidade para o mundo inteiro. E para ver de noite, se tu entrar no site lá que rastreia os satélites, tu consegue ver quando ele vai passar sobre a tua cidade aí
ride. E tu If consegue they ver launch aquela today on fileira time, de Bob estrelas and Doug passando will no get céu. into orbit. They'll have a number of burns or those firings of those Draco thrusters that they'll do over Stage 2 LOX several. load started. We hear the LOX, the liquid oxygen load has now started on stage 2. But again, they're going to be doing a series of burns on the way uphill towards the International Space Station 5, spread out over the first 16 hours or so of their flight until they get much closer, and it's time for that approach and docking. And we are expecting that with an on-time launch to happen today. That'll be coming tomorrow in the afternoon. All right, now that we're under 16 minutes away, we have a special guest joining us. I'm going to toss it over to Jesse. We are T-minus 15 minutes and 45 seconds from liftoff of our second demonstration mission today, and we have the honor of having SpaceX's President and COO, Gwen Shotwell, join us. Thanks, Gwen, for coming out and taking a few minutes to chat with us. Thanks, Jesse. We know you've been on console. How's the countdown been going so far in there? Countdown is clean today, just like it was Wednesday. We did clear the weather hurdles sooner than we did on Wednesday. And the only thing we're watching right now is downrange weather and lightning at the staging location. Of course. But we will clear that hurdle at T-minus 7 minutes. Awesome. Great. Very exciting. Now I'm going to throw it back to 2012 because you were on console for Dragon when it was first making its way to the space station. How does that experience compare to today? Stage 2 LOX is on the DPUs. So and I Bo's was tracking nervous on the way. then. I stopped getting nervous for launches. Today I'm nervous again. Super nervous. Stomach and throat. Understandable. No, it's a fantastic day today. I'm really excited. The team is pulled together. It's such a professional operation. And when I say team, by the way, I mean SpaceX and NASA. These folks have been working incredibly hard and have done a fantastic job. Yes, and we are all so excited. And we know that you have to get back inside of mission control, but Tomara que tudo dê certo nesse lançamento, né? Não querendo agorar, mas ontem foi feito um teste com um novo tipo de foguete da SpaceX no Texas e o foguete explodiu. Claro que nada vai acontecer nesse lançamento aqui, aquele lá não tinha ninguém, não tinha nenhum astronauta, mas ele acabou explodindo. Era um foguete diferente, tido como o foguete da nova geração aí, ele é muito maior que esse aqui, muito maior que o Falcon 9, e ele acabou explodindo ontem. Então, fico imaginando os astronautas em cima da cápsula ali, imagina, eles estão lá em cima, bem pequenininhos, agora apareceu eles aí, ó, dentro da Crew Dragon, em cima um tanque gigantesco de combustível que daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos vai entrar em ignição. E mesmo, imagina, esses caras aqui são muito corajosos, tá louco. Consigo nem imaginar. Fuel is completely loaded on the second stage. That's closed out. And we are continuing to load liquid oxygen on both the first and second stage. The liquid oxygen load beginning on the second stage. O meu cunhado, o Christian, pediu para me dar um oi para ele aí, que ele está assistindo na TV lá. Oi, Christian, tudo bom? Parou de jogar videogame, assistiu o lançamento de foguete, cara. Agora eu levei fé. Agora eu levei fé. Vou botar o comentário aqui da turma. Right now, we are in a fairly quiet state on the vehicle. Ground pumps continuing to put the propellant in to first and second stages. Next significant issue, call-outs. O Kellyson comentou aqui, ó. O que explodiu ontem era um protótipo para uma missão futura. Acho que é isso mesmo, protótipo de uma nova geração de foguetes para super potentes, né? Tu pode ver pela imagem daquele foguete lá que ele era bem grandão, que eu acho que é para levar missões futuras para Marte, por exemplo, que precisa de mais combustível, né? Então o foguete era gigantesco. We'll have some dueling boxes going on as that first stage is going to be coming home while the second stage is carrying Bob and Doug into orbit.
Maicon Feijó comentou assim, eu acho que não vão deixar ter esse lançamento. Como assim, Maicon? Não entendi por que não vão deixar. O tempo tá bom. O que pode acontecer é dar alguma falha técnica ali, por segurança eles cancelarem, né? Isso pode acontecer realmente. Performance, so we're always looking for that word nominal. I know that's one of John's favorite words. That's one of mine too. We want to hear nominal as much as possible on the way uphill. You might also hear some number and letter combinations, and those correspond to the different abort zones that Bob and Doug are in during their flight uphill. There's 1A and 1B, which signify that they're on the first stage. Those carry them from there in the Cape all the way up to about the very top of North Carolina. And then we'll have 2A through 2E or 2 Echo. And that will be on the second stage. And that goes from North Carolina all the way up to about the tip of Newfoundland, so in the Northern Atlantic. And then there is a zone of the Northern Atlantic that we're going to avoid. And so you should hear the call out be something similar. Uma outra coisa legal que a gente vai poder dar uma olhada ali quando o lançamento começar é que tem um momento, imagina, eles estão acelerando muito rapidamente, os astronautas estão ali sentindo uma força G e o foguete está sentindo uma pressão aerodinâmica. E chega um momento do lançamento em que a gente tem a máxima pressão aerodinâmica, chamada de Max Q, se não me engano, Max Q. Eles vão comentar depois no vídeo ali. Então, é a parte mais crítica do lançamento, que o foguete está sentindo a máxima pressão aerodinâmica, está sentindo, ele precisa resistir nessa parte bastante, né? E, só que logo em seguida, apesar do foguete continuar aumentando a velocidade, vocês vão poder ver, a pressão aerodinâmica vai começar a diminuir. E isso, a explicação é exatamente aquilo que a gente falou antes, né? Que a densidade do ar começa a diminuir. O que causa essa pressão aerodinâmica é o atrito com o ar. Como a pressão do ar começa, e como a densidade do ar começa a diminuir, começa a ficar mais rarefeito o ar, a pressão aerodinâmica começa a passar, a turbulência começa a passar e alivia um pouco os astronautas lá dentro da nave. Thanks, Jay. It is absolutely our honor to be part of this huge effort to get the United States back in the launch business. Paulo comentou ali, ó, vão levar o Corona para o espaço. Cara, se tem alguma coisa que eu tenho certeza absoluta é que esses dois astronautas aqui não estão doentes, porque eles devem passar por um controle rigorosíssimo na NASA, né? Tanto de teste físico quanto de alguma doença. Isso deve ser assim, quase que a todo momento. We've gotten through T-minus 10 minutes with the crew discussion. 10 minutos então para o lançamento. Now going to switch over to Falcon 9. Our next major event comes at T-minus 7 minutes. We begin what we call engine chill. Pre-valves will open. Those currently separate propellants on the first stage from getting down to the Merlin engines. We'll open the pre-valves. That allowed fuel liquid oxygen to flow to the top of the pumps. And more importantly, when we open the valves, that'll allow us to begin chilling the 9 Merlin 1D turbopumps on the first stage engine. It'll take a few minutes to get them falta 10 minutos para o lançamento, mas daqui a 7 minutos a gente vai ter, vão acontecer algumas coisas ali, eles vão abrir umas válvulas para resfriar e para liberar o oxigênio líquido, que é o combustível. And running gas through a high-speed pump is not a good thing. So right now, we are waiting for T-minus 7 minutes. That'll start the engine chill. Shortly after that, we will also get the fuel shutdown. A Sandra falou, tem um tripulante que acho que está tão nervoso que não para de mexer uma das mãos. Eles ficam assim, né, com as mãozinhas assim, e consegue ver eles mexendo. Imagina, se a gente fica nervoso assistindo os caras, imagina os caras que estão lá. Eles vão passar, nos próximos minutos, por um processo extremamente difícil, né, suportar a força G. Eles vão suportar ali por causa da aceleração, imagina. Sabe aqueles brinquedos de parque que tu fica girando assim e tu é pressionado contra a parede? Eles vão estar sentindo isso. Quando tu anda de carro, quando tu dá uma acelerada muito forte que tu cola no banco, isso não chega nem perto da sensação que eles vão sentir daqui a pouquinho.
Stage 1 and Stage 2 engine chill has started. Olha, Kelly, eu tô mais ansioso que os astronautas. We've heard the call out. Stage 1 engine chill has started. That's gone up to the crew so that they've got situational awareness. As I mentioned, the pre-valves are open. And now we are topping off first stage fuel, getting ready to finish the fuel load. Liquid oxygen load on first and second Engine stage hydraulics at pressure. will continue until the last 3 to 2 minutes of the countdown. We should hear that call out RP1 load complete coming up in about 6 minutes. Again, RP1 is just that densified kerosene rocket fuel that Falcon 9 is going to use today. And Stage 1 fuel is closed out. Right on time. That call out indicates that the fuel loading on the first stage is complete. Draining back the lines now. So first stage and second stage fuel are complete. Liquid oxygen loading is continuing on both stages. You can see on the view on the left side of the monitor, the condensation, the cold gas wrapped around the stages as the tank skins are chilled by the densified liquid oxygen, picking up the humidity Falcon from 9 the is Florida off the air. line. Looks like at this moment we're a little more than 90% full on the oxidizer on the first stage, ticking up towards that 80% mark on the second stage. We'll be counting down all the way till about 2 or 3 minutes, as John and I just said, until everything is loaded Falcon in 9 Falcon heaters 9. closing out. And then we will be go for launch. Dragon has transitioned to configure for terminal count. Vehicle tanks pressing for strongback retract. Então é isso aí, faltam 5 minutos. We're pressurizing the 5 Falcon minutos 9 pro tanks. lançamento. We're going to open the clamp arm around the second stage and begin to retract the strongback. We'll move back about 2 degrees. That'll get us to the liftoff position. At liftoff, the strongback will then recline about 45 Strongback degrees retract has away. started. Eu vou diminuir aqui Stage 2 RP1 bleed. os comentários para a gente poder ficar enxergando o tempo ali, ó. Faltam 4 minutos. Started on the left. You'll see it go back just a couple of degrees. Stage 1 RP1 bleed. Isso, assim dá para continuar enxergando, beleza. We are just 4 minutes away from liftoff. Again, at this moment, Bob and Doug are really just laser focused on those displays. They have insight directly into Dragon and the Falcon 9. They're able to see where their fuel loading is at, how everything's progressing down with the count. Então, eles estão carregando combustível ainda, né? E o cara estava comentando ali que os dois astronautas, o Bob e o Hurley, estavam tão focados ali nas telas, né? Vendo todas as informações para ver se está tudo certo. E é interessante ver essa Crew Dragon, como eu falei no início, né? São telas como se fossem, né, uns tablets gigantes ali. E se tu comparar com as cápsulas anteriores, era tudo cheio de botão, com aquelas telinhas pequenininhas, né? Isso aí tá vendo o futuro. Os caras são fera. 3 minutos pro lançamento. Alguém comenta alguma coisa aí, pelo amor de Deus, parece que eu tô sozinho aqui. Stage 1 LOX load closed out. Okay, we're at T-minus 2 minutes, 42 seconds. Stage 1 LOX load is closed out. Stage 2 will continue to load for about another half a minute or so. Once we get the completion of Stage 2 LOX loading, we have to vent down the line, so you'll see another large white cloud. Viu? Ele tá falando aqui, ó, que agora tá completando o combustível no estágio 2 do foguete, e assim que completar, daqui a pouquinho, vai ver uma fumaça branca, uma grande nuvem de fumaça branca, eles vão ficar refrigerando daí o sistema. Daqui a pouquinho. A lot of work done by thousands of people to get to this point. All our eyes focused on 2 now.
Vou assistindo aqui comigo. Tem nesse momento 16 pessoas assistindo. Eu pedi, né? Se tiver pelo menos uma pessoa, porque eu tô com esse vídeo aqui, na verdade, testando como fazer vídeo para o YouTube para dar o curso de astronomia que vai começar no dia 8 de junho. Então, obrigado por assistirem comigo aqui. 1 minuto e 35 para o lançamento. Ai, meu Deus. Ground gas closeouts is starting. Minuto. Falcon 9 is in startup. Dragon is in countdown. FTS is armed for launch. Under a minute now, the FTS, the flight termination system. Eles fizeram um sinalzinho de positivo ali. Dragon, SpaceX, go for launch. Liberaram para o lançamento. SpaceX Dragon. Ai, meu Deus. Let's light this candle. 30 segundos. 30 seconds. Começou uma contagem regressiva ali, ó, que bacana. Preparados? Aumenta o volume aí. Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Filhão. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. So rises a new era of American Ai, filhão. and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds. No canto embaixo vocês conseguem ver agora a velocidade e a altura do foguete. T plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and look at them go. Falcon power telemetry nominal. M1D throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. Ele falou, vai chegar agora no max Q. Máxima pressão aerodinâmica. Reports say all systems are go. Tudo funcionando direitinho. Vehicle is supersonic. Agora ele atingiu a velocidade supersônica, já está acima da velocidade do som. Mais de 1.300 km por hora. M1D throttle up. We're throttling back up to full power as we're through max Q. Max Q, máxima pressão aerodinâmica. Agora eles estão sofrendo a maior dificuldade de lançamento, né? Máxima pressão aerodinâmica no foguete. Bruno Boniatti, tudo bom? Bob and Doug pulling about 2.3 Gs, 2.3 times the Earth's gravity, already moving at over 1,500 miles per hour. Agora vocês vão ver, tá vendo a chama dos motores lá? Ela começa a se expandir, pessoal, por causa da atmosfera ficando cada vez mais rarefeita. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the 9 first stage engines, stage separation, and then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. Nossa senhora, 5.000 km por hora. M1D throttle down. We heard we're throttling down the Merlin engines. Agora estão diminuindo o motor, o primeiro motor, né? O primeiro estágio, para acontecer a separação. Lembrando que daqui a 7 minutos, a gente vai ter a volta do foguete. Falcon stage separation confirmed. Separação confirmada. O foguete Falcon está descendo. E o segundo estágio continua subindo. We have stage separation confirmed, the first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that single Merlin 1D vacuum engine has ignited,
and is now carrying Bob. Que bacana, cara. Agora o primeiro estágio, né, o foguete Falcon 9 em si, começa a cair de volta, só que uma queda controlada, né? O que é, para mim, a coisa mais fascinante disso tudo, o foguete caindo de maneira controlada. On this second stage, you heard the call out to Alpha, so they're now in the longest abort zone that carries them all the way from about North Carolina up the eastern seaboard, almost to Canada. Things looking good though, getting good call outs, nominal propulsion on that second stage. Bob and Doug continuing to make their way into orbit. O segundo estágio, com os astronautas lá, está em 7.500 km por hora. 156 km de altura, ou seja, eles já saíram da atmosfera da Terra, estão no espaço, já estão em órbita já. E como vocês podem ver pela imagem aqui na direita, sim, a Terra é uma esfera. Stage 2 propulsion is still nominal. Então, mais uns minutinhos a gente vai ver o Falcon 9 voltando à Terra. E os astronautas seguindo para a Estação Espacial Internacional. A little over 4 minutes, 40 seconds into the flight. Bob and Doug flying at more than 5,600 miles Dragon per hour. SpaceX nominal trajectory. Already almost 200 miles downrange from the Kennedy Space Center. Nominal trajectory. Ó, agora na direita ali, ó, vocês estão vendo o Falcon 9 descendo. Essa é a parte de baixo do foguete ali. Aquelas pás que vocês estão vendo ali, ó, vai ser onde ele vai encostar no chão. Ele está ajustando a trajetória e tá caindo. And while they continue uphill, looks like we are getting a view of the first stage as well. Na tela da esquerda, olha que bonitas telas dos astronautas ali, ó. Stage with the grid fins deployed, it's making its way back to attempt to land on our drone ship. Of course, I still love you today. And we're just about a couple minutes away from the entry burn, and that's where 3 of the 9 Merlin engines do ignite to help slow the vehicle down as it re-enters back into the Earth's atmosphere. And then after the entry burn will be the landing burn, which is just a single engine Dragon SpaceX nominal trajectory. And you heard Nominal starting trajectory. chill for entry burn. There's that call out. They are still on a nominal trajectory. Fiquem atentos ao que eu falei no início do boom sônico. Quando o foguete retornar, assim que ele aciona o motor principal, tu não escuta na hora, né? Porque o som demora até chegar na câmera que está filmando. Quando ele chega, vem aquele estrondo do boom sônico. Again, on your right screen is that first stage booster coming back towards our drone ship. Of course, I still love you. We're about a minute away from entry burn. 1 minuto. Ele começar a ligar o foguete da descida. Enquanto isso, os astronautas continuam indo para a Estação Espacial Internacional, lá na telinha da esquerda, ali. 14 mil km por hora. Stage 2 propulsion is still good. A little over 3 minutes until Dragon physically separates from the second stage of the Falcon 9 after the upper Dragon stage gets a SpaceX chance. nominal trajectory. Dragon Tappies nominal trajectory. Continuing to check in with Bob and Doug as they are on a nominal trajectory. Just about 10 seconds away from that first stage, starting that entry burn on your right screen. We should be able to see that live. Stage 1 entry burn startup. Agora imagina comigo, os astronautas estão chegando nesse momento a 17 mil quilômetros por hora. Ah, louco. Ó, o foguete Falcon 9 começou a queimar o motor ali na reentrada, ó. Tá vendo? Tá descendo. That entry burn continues. We're just about a minute away from SECO. We'll have a number of events all happen in rapid succession. It'll be the second engine cutoff. Stage 1 we'll be entry burn looking for that stage 1 landing burn shortly after. Actually, just within a few seconds of each other.
Não estou enxergando mais onde é que Such a está. cool view on your left screen, seeing Bob and Doug on Onde estão Dragon. vocês? O que eu fiz And you can aqui? see the displays that they are seeing right now Terminal themselves. guidance. Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ai, ai, o que houve? Tá anoitecendo, meus queridos amigos e companheiros. Deu pau aqui na minha transmissão. Alguém está ouvindo o Felipe Neto? Pessoal, foi mal, mas deu pau aqui na minha tela e eu não acredito, mas perdemos o pouso do Crew Dragon. Acabou de pousar. Isso que dá transmissão ao vivo, viu só? É bom para me aprender. Bom é que está gravado lá no site da NASA, vocês podem voltar lá e assistir lá. Mas, ó, à esquerda ali, ó, pousou. O Dragon acabou de... o Falcon 9 acabou de pousar aqui. Infelizmente, perdemos nessa transmissão ao vivo, mas peço desculpas, acontece no ao vivo. Depois vocês retornam ali no site da NASA ou no YouTube da NASA, no YouTube da SpaceX e voltem um pouquinho para ver exatamente a hora do pouso. Olha que legal, na cápsula dos astronautas ali tinha um balão flutuando. Nesse momento estão, né, sem gravidade. E a 27 mil quilômetros por hora. Tô sem som também nessa tela, né? Vamos ver por quê. Separation to occur in about a minute from now. Agora voltou. They do wait until they have full confirmation that it is ready to separate. Such cool views. I cannot get over this view that we are seeing right now. Bob and Doug on the right screen, inside of Crew Dragon, out in space. Yeah, already 200 kilometers over planet Earth, or a little over 124 miles, traveling in excess of 2,700 meters. Pessoal, o que aconteceu foi, antes eu estava fazendo um teste ali de live e tal, e estava testando com um vídeo do Felipe Neto, porque ele não para de falar, então para me testar o áudio era bom o vídeo dele. E aí aconteceu de eu clicar aqui, eu acho, ele voltou no YouTube, na página do Felipe Neto lá e começou a transmissão. E na hora, o bom é que isso aqui pode viralizar exatamente por causa desse erro. A brincadeira, não vai viralizar. Ai, que viagem. De novo, cara, faz isso, volta lá, vai na página da NASA, volta a transmissão um pouquinho e assiste o Falcon 9 pousando, para tu ouvir o boom sônico. Separação do estágio 2. And there's that call out. Dragon is now officially making its way to the International Space Station today. Ó, separação do estágio 2, estão vendo ali, ó, tá flutuando no espaço, e a cápsula agora tá sozinha. A cápsula Crew Dragon, com os 2 astronautas, não tá mais com nenhum foguete acoplado, indo em direção à Estação Espacial Internacional. Bob, Doug, on behalf of the entire launch team, thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you enjoyed the ride and wish you a great mission.
Thanks, Falha. Congratulations to you and the F9 team for the first human ride. O Pablo está comentando ali, corta bem na hora do pouso do Falcon 9. É, exatamente, bem na hora do pouso, eu fiz besteira aqui no computador e cortou. Pablo, volta lá, vai no site da NASA, vai na transmissão da NASA, aí tu volta um pouco a transmissão lá e assiste o pouso. Thank you so much for what you've done for us today, putting America back into low Earth orbit from the Florida coast. Copy out. Good luck. Godspeed. Como não podia ser diferente, os comentários são kkkkkk do Tobias, kkkkkk do João. Que massa. Copy all. We're monitoring. The Corps here in Hawthorne giving the crew a heads up that we have confirmation the nose cone is deploying. So again, that nose cone is going to open up a little bit more than 90 degrees, goes up to about, I think, 105 degrees. And that's going to expose the actual docking ring and the hatch that they're going to be going through once they attach to the International Space Station. And also 4 of those Draco thrusters, we call them the forward bulkhead thrusters. They're going to be used for these. Clara Cavalcante perguntou ali qual a função e o motivo da estação espacial. Gradually over the coming hours. Para, assim, a estação espacial fica em órbita da Terra, né, é uma cooperação entre vários países aí. Nesse momento, se não me engano, tem um astronauta americano e outro russo, se não me engano, lá. E o que vai acontecer é que esses astronautas da Crew Dragon estão indo para lá para fazer a troca, né? Eles vão ficar na Estação Espacial Internacional agora e os que estão lá, já estão lá há uns 6 meses, eu acho, eles vão retornar. E a Estação Espacial é para a gente ter um local em órbita da Terra, um ambiente sem gravidade, que possam ser feitos experimentos e tal, e até estudos de, por exemplo, o efeito da radiação do espaço a longo prazo nesses astronautas. É como se fosse um laboratório flutuando, é um laboratório em órbita da Terra, onde se pode realizar todo tipo de experimento. Inclusive, tu pode ir no YouTube, em um canal do antigo astronauta que estava na Estação Espacial Internacional, e ele transmitia a vida dele dentro da Estação Espacial Internacional, fazendo os experimentos e tal, com algumas coisas interessantes, como, por exemplo, ele tomando banho, ou indo no banheiro, ou escovando os dentes, porque tudo se torna um desafio quando tu não tem gravidade, né? Tu não tem nada que te ligue ao chão, tu fica constantemente flutuando. Sabe aquela sensação de frio na barriga, quando um carro passa numa lombada, ou faz aquela curva numa subida do íngreme, lá em cima, ou quando tu desce a lomba? Imagina aquela sensação de frio na barriga durante 24 horas. É o que eles passam lá. A smooth ride uphill, both stages of the Falcon 9 doing their job, placing Bob and Doug into orbit. I mean, this is a day, this is a historical day. This is us kicking off that new era of space flight that we've all been talking about and longing for since the Space Shuttle program came to an end in 2011. Pois é, Pablo. Olha só o que o Pablo comentou. Assim que deu pau aqui no meu computador, que a tela tocou e eu fiz besteira, eu fui para a transmissão da NASA para ver o que estava acontecendo. E na transmissão da NASA também deu um crack lá. Também não mostrou o pouso do foguete, né? Ficou uma tela preta. Então, assim, eu errei aqui porque eu troquei a transmissão, mas a NASA também errou lá. Deu algum problema na transmissão dela. Então, pô, se a NASA errou, eu estou perdoado pelo meu erro também. Mas deve ter algum backup de segurança, alguma filmagem dele pousando que não tenha sido transmitido ao vivo, que depois a gente vai conseguir ver. Espero. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido aqui comigo, apesar dos pesares. Agradeço de coração todos que assistiram, comentaram aí, ficaram nervosos junto comigo. Obrigado por ter me ajudado a testar, a fazer live no YouTube. Eu acho que funcionando tudo direitinho para a gente estrear o curso dia 8 de junho, o curso de astronomia. Quem não se inscreveu, também vou deixar depois na descrição do link aqui embaixo, se quiser fazer o curso de astronomia, com direito a certificado, 30 horas. E acho que era isso. Obrigado, pessoal.
I don't know what to say. That rocket fuel is still in my veins, and I want to go get on the rocket. Oh, well, it's too late now. Maybe I the next know, one. I know. But we want to go over to Daryl at OSB2. He's there with the administrator who hopefully has more words than we do because we're still kind of speechless. Daryl? Incredible here, Marie, at the Operations Support Building, where Para os 13 que ainda estão aqui, se continuarem, né? Eu estou vendo que tem 13 pessoas online. Não é o foco do canal, tá? Não é o foco do canal. Repetindo, não é o foco do canal. Mas, como eu gosto muito de qualquer coisa relacionada à tecnologia, me conhece, sabe? No dia 4, agora, se eu tiver tempo, de repente a gente pode fazer uma live também sobre lançamento do PlayStation 5, cara. Na verdade, eu não sei se a live vai lançar o PlayStation 5, mas ela vai mostrar vários jogos que vão estar disponíveis no lançamento. Então, não é o foco do canal, mas é mais um teste que eu posso fazer aqui, né? E eu vou estar lá, quem quiser assistir junto comigo, acho que vai ser legal. Bruno Boniatti, valeu, parabéns pelo trabalho, até o dia 8. Valeu, Bruno, até o dia 8. Desculpa pela falha aí, mas eu acho que a NASA também falhou. Leo Ball, obrigado, abração. Leo Pedro, primeira live, cheia de erro, mas, né, que bom que tu gostou aí, valeu. And he put the vice president as chairman of the National Space Council. And on that National Space Council, you've got the Secretary of Defense and the Secretary of State and the Secretary of Commerce, the Secretary of Transportation, the Secretary of Education. Aí, show, se inscreve no curso de astronomia lá. Chairman of the Joint Chiefs, all of these different amazing individuals that deal with space day in and day out. A lot of people don't realize how parts of the federal government deal with space. Principalmente a parte do Felipe Neto. Cara, a parte do Felipe Neto foi muito bizarra. Foi bem na hora do pouso do Falcon 9 e bem na hora que a transmissão da NASA também falhou. Então, se alguém fizer chegar, pelo amor de Deus, alguém manda para o Felipe Neto isso aí. Ele transmitindo no canal dele, eu tô feliz. Bah, excelente pergunta, Tobias. Essa live conta como vídeo 25? Eu não sei se é o vídeo 24 ou o vídeo 25, Tobias. Se for o vídeo 25, sim, vai contar e na descrição vai ter a continuação do jogo, beleza? Some boosting burns, and we're going to get as much as we can in alignment with the International Space Station as early as possible here, but also I know it's hard, but the big thing that we need to do now is we got to get Bob and Doug, who have now gone through this exercise twice. They need to get some rest. But I can guarantee you there will be no rest. Calberman, abraço também, te cuida aí. Obrigado por ter assistido aqui. They are certainly on their way, and a lot of people joining us for this entire celebration. Tem bastante gente falando aqui. Faz a live do PlayStation 5, faz a live. De repente fazer o mesmo. Sitting president to watch a launch live from the Kennedy Space Center. The first. To be clear, I think he's the only. Muitos comentários também aqui de saudade, pessoal. Antigos alunos assistindo. Cara, a live acabou, ainda tem gente assistindo. Quer dizer, a live não acabou, né? Eu tô aqui ainda. He's putting himself at risk to say, look, I'm going to be accountable. Potentially, I'm going to be accountable to the initiatives that I put forward, and I think that's. We have not had that kind of leadership for space in a very, very long time. Tobias, falando com o aviso da live é o 25. Não, mas o aviso da live não conta como vídeo, né? Live conta como vídeo. Então, se eu não me engano, é o vídeo 24. Então, o vídeo 25 vai ser o próximo. Mas eu vou contar direitinho lá, vou ver quantos vídeos tem. Se for o 25, vai estar ali a parte do jogo na descrição. Se não for o vídeo 25, vai ter que esperar o vídeo 25. Quem não sabe do que eu tô falando aí do jogo, na descrição do vídeo vai estar o enigma. Assiste ao vídeo. Foi o vídeo que eu fiz? Eu vou deixar aqui, eu acho que eu vou botar um card aqui em cima dizendo qual é o vídeo. Mas é o vídeo... o vídeo que eu falava do Felipe Neto, em que eu falava do lançamento do foguete aqui da SpaceX. Eu falava do canal do Space Today, né?
Isso aí, assiste esse vídeo, lá tem o que é jogo. Your own team on that rocket, and they are our team. They are America's team. This is Launch America. This is everything that America. A Carolina colocou aqui, se tu fizer a live do Play 5, eu fico feliz. Vamos ver, se eu tiver tempo, o tempo tá curto, mas se eu tiver tempo, eu vou fazer a live do Play também. Aí o Tobias comentou, faz um canal de gameplay. Tobias, falta tempo, velho. Eu nem sei se o canal selfie vai continuar depois que voltar às aulas. Acho que vai continuar, porque eu vou fazer no meu tempo livre. Final de semana eu vou ali, tem nada pra fazer, vou lá e gravo um videozinho. Acho que vai continuar. Mas daí é fazer outro canal. Bom, tô brincando. Vou comprar aquelas placas de vídeo furiosa, eu vou conectar na minha TV enquanto eu estiver jogando, então eu posto no YouTube. Doug and Bob are on course to arrive at the International Space Station tomorrow, May 31st at 10:27 a.m. Eastern Time. Ó, o João perguntou aqui, ó, e o link do curso. João, eu vou encerrar agora aqui a transmissão, e aí daqui a alguns minutinhos o vídeo vai para o YouTube. Depois que ele for para o YouTube, vou editar lá a descrição do vídeo, tá? E aí na descrição do vídeo eu vou colocar o link do curso. Mas, se tu quiser já ir direto, se tu for no vídeo anterior que eu postei aqui no YouTube, já tá lá o link, tá? E no anterior também. Vai lá no outro vídeo, e o link tá lá. That's happening here at 6:30 this evening Eastern Time on NASA TV. We'll have NASA and SpaceX leaders here to take questions live on this unprecedented achievement in human spaceflight. And in addition to NASA TV, you can follow along always on Twitter at @NASA and nasa.gov for mission updates as it progresses. Here now are highlights from the mission so far. May 30th, 2020. Tá, vou deixar vocês, agora é o fim mesmo. Vou desligar tudo aqui. De novo, muito obrigado por ter assistido junto comigo aqui e vejo vocês no curso. Abração. Olha só que imagens bonitas do foguete aí, ó. Wow, we're making history again. Let's go. Of the Falcon 9 and Crew Dragon, go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. So rise to the new era of American space flight and witness the ambitions of a new generation continuing the dream. Essa é a primeira live, e a primeira live que termina, eu volto. Eu voltei só por causa de um comentário. Vou botar na tela. André Fiorinho.
Aquele voleizinho clandestino. Ai, cara, que barbaridade. Tive que voltar só para olhar esse comentário. Mais um comentário aqui, então. O Krypton falou, próxima vez usa o OBS Studio. Cara, exatamente, pensei em usar o OBS Studio porque acho que a live fica mais fácil de manejar. Eu não sei, é um teste. De repente eu faço a live do P5 para testar isso também. Mas eu gostei de usar esse StreamYard. Agora foi o Daniel. E o voleizinho clandestino. Ai, cara, eu tive que voltar para a live só por causa desses comentários. Cara, se banha de álcool gel e vamos, né? Não, tô brincando, cara. Fica em casa. Não faz isso. Que barbaridade. Então, agora eu vou encerrar a live mesmo. Não coloquem outros comentários, tá? Não vou ter que voltar. Vou encerrar a live. Tchau, abração, pessoal.